Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós falaremos sobre a vida cotidiana na Idade Média. Então pessoal, se você já gosta desse tipo de conteúdo sobre a Idade Média, já peço que curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. E se você quer que abordemos algum outro assunto, eu peço que escreva nos comentários, sua participação é muito importante. Então pessoal, quando nós falamos sobre a Idade Média, qual é a imagem que vem à nossa mente? Geralmente são castelos escuros, com pessoas sujas, doença por toda parte, então é basicamente um mundo completamente atrasado, correto? Mas essa imagem está errada. Então vamos entender hoje como era a vida cotidiana na Idade Média. Um detalhe importante, pessoal, se você gosta de ler sobre a Idade Média, eu vou deixar na descrição o link da Livraria Gustavo com um livro sobre a Idade Média, ok? É só clicar no link e entrar em contato com a livraria, tá bom? A livraria tem CNPJ ativo, tudo certinho, tudo regulamentado, tá bom? Então, se você gosta de leitura, conheça a Livraria Gustavo. Então, pessoal, vamos agora falar justamente sobre os castelos. Então, a primeira coisa, que a gente tem que compreender sobre a Idade Média é que nem todo mundo vivia em castelos. A maior parte das pessoas viviam em vilas rurais. Eram formadas aí, obviamente, por camponeses que trabalhavam na terra dentro do sistema feudal, ligados a um senhor local. Os castelos existiam sim, mas, como falei, era ocupado por uma minoria que era chamada a nobreza. Já essa maior parte da população vivia em casas simples, geralmente feitas de madeira, barro e palha. Mas, pelo fato de viverem de maneira simples, não significa que viviam de maneira desorganizada. Essas comunidades tinham regras, tradições e uma rotina bem definida. Agora falando sobre o trabalho dos camponeses, do trabalho na vida medieval, o trabalho no campo era um trabalho extremamente braçal, um trabalho muito duro, exigia muito esforço físico. Então, os camponeses, eles plantavam, colhiam, cuidavam dos animais e viviam dentro aí de uma estrutura conhecida como feudalismo, onde a terra pertencia ao senhor feudal e o camponês dependia dela para sobreviver. Tá? Então, não era uma relação gratuita, tá? Então, para utilizar a terra e garantir a proteção dos seus senhores feudais, os camponeses precisavam pagar aí algumas obrigações que funcionavam como uma espécie de imposto, tá bom? Então, os principais aqui impostos podemos destacar que eram a corvéia. O que era? Era dias de trabalho obrigatório nas terras do senhor feudal. Ou seja, o camponês trabalhava de graça algumas vezes por semana. O outro imposto se chamava talha, que era a parte da produção agrícola que deveria ser entregue ao senhor. Então, assim, essa talha era o seguinte: uma parte do que foi colhido não ficava com quem produziu, tá bom? Então, fazia esse colhimento aí dos produtos, aí uma parte, uma porcentagem ia para o senhor feudal. E temos também as chamadas banalidades, que eram taxas pagas pelo uso de estruturas do feudo, como o moinho, o forno e a prensa. Mesmo aquilo que o camponês produzia, muitas vezes precisava passar pelas ferramentas do senhor, e isso tinha esse custo, tá bom? Além disso, havia o dízimo, que era a contribuição destinada à Igreja Católica, geralmente cerca de 10% aí da produção, tá bom? Essas obrigações que o camponês tinha com o seu senhor feudal, elas tinham uma lógica de troca, tá? Porque o senhor feudal oferecia proteção militar e o direito de uso da terra, enquanto os camponeses garantiam aí, o trabalho e a produção. Então, vamos usar um exemplo atual, tá bom? Vamos fazer esse anacronismo, mas só para você que ainda não compreendeu,
tentar ver se você consegue imaginar, tá bom? Então a gente paga os impostos hoje em dia para o governo e o governo, né, teoricamente, nos dá alguns serviços, como por exemplo, proteção da segurança pública e tudo mais, tá bom? E no caso da nossa casa, se hoje a gente paga o IPTU, né, é como se fosse o uso dessa terra, né, o uso aí da propriedade, tá bom? Então, só estou fazendo esse paralelo só para você ter uma certa compreensão, tá? Então na Idade Média você tinha basicamente isso, tá bom? Entretanto, né, pessoal, os camponeses, eles não apenas trabalhavam, tá? Haviam os períodos de descansos, aí você tinha também as festas religiosas e os momentos de convivência na comunidade, tá? O calendário dessa época era profundamente ligado à religião, né, mais especificamente à Igreja Católica, o que organizava não só a fé, mas também o ritmo do trabalho e da vida social. E aí, falando um pouco sobre a igreja, né, a igreja ela tinha essa influência gigantesca. Ela não estava apenas presente no calendário, mas também na moral, ou seja, o que era o certo e o que era o errado, e na educação, tá bom? Então a igreja ajudava a dar esse sentido ao mundo do camponês, tá bom? Agora falando também um pouco sobre a alimentação. Um outro mito muito comum é que as pessoas passavam fome, né, o tempo todo, mas na verdade a alimentação variava bastante dependendo da região e da condição social. Geralmente os camponeses comiam pão, cereais, legumes e algumas vezes carne. Já a nobreza tinha uma dieta muito mais rica, né, com carnes variadas, vinhos e especiarias. Então assim, havia essa desigualdade, mas não era um cenário uniforme de miséria absoluta para os camponeses, tá bom? Um outro ponto aqui é sobre a higiene. Talvez esse seja o maior mito sobre a Idade Média, tá? Que é a falta de higiene. Claro que, se a gente olhar atualmente, a nossa higiene é muito superior à de qualquer período da história, passada no caso, né? Então, as condições de higiene de antigamente não eram como as de hoje, mas obviamente não significa que os camponeses viviam sujos, tá? Então existiam os banhos, especialmente se banhavam em rios, casas de banho pública ou mesmo dentro de casa, dependendo aí da região. Além disso, havia essa preocupação com a roupa limpa e existia também as práticas básicas de cuidado pessoal que eram muito comuns, tá bom? Claro que, como mencionei, depende da região. Por exemplo, se você está num momento ali de inverno, né, então a gente pega ali o norte, o hemisfério norte, no inverno tem muita neve. Então, obviamente que é mais difícil da pessoa querer tomar um banho, primeiramente colher uma madeira para esquentar a água, porque a pessoa não vai tomar banho numa água gelada, né, obviamente. Então, como falei, tem as estações ali que vai ter aquela mudança, talvez ali no cenário da higiene, tá bom? Mas não significa que os camponeses, o pessoal da Idade Média, eram sujos, eles não tomavam banho, tá bom? Então, pessoal, vamos falar agora sobre as cidades medievais. Então, a partir aí do final da Idade Média, e aí quando eu falo final da Idade Média, estou falando ali já do século X ao século XV, muitas cidades começaram a crescer. O comércio se expandiu, feiras surgiram e uma nova classe social começou a ganhar força, que era chamada burguesia. Artesãos, comerciantes e trabalhadores urbanos passaram a ocupar um espaço cada vez mais importante. E então essas cidades elas eram movimentadas, barulhentas, cheias de vida, tá? Bem diferente daquela imagem de uma cidade parada, uma cidade suja, atrasada, né, como geralmente era mostrado, tá bom? E também existia violência na Idade Média, né? Como todo período da história da humanidade, sempre houve violência, né? Na Idade Média não seria diferente, tá? Lembrando que o início da Idade Média começa com a queda do Império Romano do Ocidente, tá bom? As pessoas começam a migrar para os campos. Obviamente, a cidade de Roma era saqueada, nos campos também existia violência e foi assim também durante o período
medieval, como é hoje em dia também. Então a violência fazia parte, tá? Então, pessoal, a vida na Idade Média era uma vida dura? Em muitos aspectos era assim, tá? Especialmente para o camponês que tinha o trabalho braçal, tá? Entretanto, a vida na Idade Média também era organizada, era cheia de significados e muito mais complexa do que os estereótipos sugerem, tá bom? Então talvez o maior erro seja julgar esse período com os olhos que temos hoje, tá? Porque se a gente for olhar tudo que é do passado, obviamente tudo que é do passado é péssimo, né? Se a gente for olhar com nossa visão atual, entendeu? Então, quando você vai estudar sobre um tema de história, você tem que se colocar naquele momento específico. Ou seja, se você está estudando sobre a Idade Média, você tem que se imaginar naquele momento e não se imaginar com a cabeça atual, né, do cotidiano que nós vivemos, e fazer o julgamento do passado, tá bom, pessoal? Então, espero que você tenha aí gostado desse vídeo, tá? Como falei, se você quer que abordemos algum tema específico de história, eu peço que escreva nos comentários, tá bom? Se você gosta da cidade de Cartago, vou deixar na descrição 2 links que fizemos sobre o Império Cartaginês, e ao assistir os vídeos, peço que curta aqueles vídeos também, tá bom? Para ajudar a fazer o YouTube entender que esses vídeos são relevantes e entregar para mais pessoas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!